Olá, você está no podcast with Paula Nadler e hoje eu venho para te dizer que eu tenho passado por profundas transformações. Eu estou vivendo um momento de muita conexão com o Eterno. Eu tenho buscado essa conexão com a luz do Criador já há algum tempo. E essa luz chegou e eu estou em um estado de êxtase. Posso dizer que estou apaixonada por esse momento, vivendo esse amor com Hashem. Finalmente essa luz chegou até mim e é com muita gratidão que hoje teremos uma conversa sobre conceitos fundamentais mais elevados, de maior conexão daquilo que realmente importa, daquilo que realmente merece ser falado. E hoje eu tenho a alegria de entrevistar minha amiga e irmã. Nosso relacionamento tem mais de 30 anos, pelo menos nessa vida. Ela é judia, fisioterapeuta, especialista em manipulação ortopédica, miofacial, movimento inteligente, terapia cranial e terapia manual avançada, trazendo cura para as pessoas através da terapia, estudante da Kabbalah, entre outras tantas coisas. E o nome dela, para mim, sempre será Naira Milhomens, mas aqui na América ela é chamada de Naira da Kiki. Muito prazer tê-la comigo no meu canal pela primeira vez, Naira. O prazer é todo meu estar aqui com você. Para mim é uma honra estar fazendo parte da sua vida, estar fazendo parte desse momento de manifestação de luz, de desejo pela manifestação da luz. E muito obrigada pelo convite. Olha, eu estou vendo uma fitinha vermelha aí, e eu já tenho uma pergunta aqui que está me coçando já tem algum tempo. E penso que muitos outros também têm essa dúvida. Eu vejo que você, assim como vários atores de cinema e TV, cantores famosos, usam essa fitinha vermelhinha no braço. O que isso significa para vocês e o que significa para nós que a vemos? Vocês que usam e para nós que a vemos. Bom, a fita vermelha remonta de vários povos a- antepassados, né, dos gregos, dos árabes, e dentro do judaísmo, Jacó faz menção de atar a fita vermelha no punho dos filhos, assim como Josué e Caleb também fazem uma recomendação a Raabe que ela atasse, colocasse a fita vermelha na casa dela, porque assim que os israelitas conquistassem a terra, eles passariam pela casa dela e ela não sofreria nenhum dano. Então, a fita vermelha vem dessa menção, e o trabalho dos cabalistas é sempre fazer a decodificação do significado dessas práticas e incorporar dentro da nossa, de maneira prática, na nossa vida, no nosso dia a dia. Além disso, a fita vermelha também ela está relacionada a Raquel. Raquel, ela morreu no parto de Benjamim e ela foi enterrada no caminho entre Jerusalém e Bethlehem, né, Belém. Ela não foi enterrada junto com os seus antepassados, ela foi enterrada sozinha. E essa fita vermelha, ela é circundada ao redor do túmulo dela e tem todo um significado na razão pela qual a Raquel está enterrada sozinha, porque ela está intercedendo pelas pessoas que passam naquele caminho, ela está intercedendo, ela tem uma relação de afinidade, de empatia, vamos dizer assim, conosco, quando nós estamos passando por uma dificuldade, porque ela está só. E dentro da Cabala, o cabalista fala, né, que o fato de você estar só faz com que você tenha uma habilidade maior de conexão com o outro, de percepção da necessidade do outro, de mais afinidade com a dor do outro e capacidade de se identificar com o outro, né? Então, Raquel tem toda essa relação. Então, essa fita, ela tem essa conexão com Raquel, tem essa conexão
com essa proteção, com essa intercessão, vamos dizer assim, de uma das matriarcas, em relação a qualquer dificuldade que a gente que a gente tenha. Como o olho grande, por exemplo? Por exemplo, o mal olhado, né? Que é como ele é visto. Então, o mal olhado, a energia negativa de um mal olhado, essa é uma curiosidade bastante interessante, porque a fita vermelha, ela é colocada no punho esquerdo, né? E ela é vermelha por uma razão. Então, a cor vermelha é uma cor de menor vibração e de menor frequência. E aí a gente se pergunta assim, mas por que que, se é de uma vibração menor, qual que é o efeito e o poder dela de conseguir bloquear a energia de um mal-olhado contra a gente? E aí a gente pode pensar como na imunização por vacinas. Então, quando a gente toma uma vacina, a gente está tomando uma variação daquele vírus de forma atenuada, e essa forma atenuada do vírus aplicado na gente faz com que a gente desenvolva as defesas suficientes para que, se formos colocados em contato com aquela infecção, a gente consiga resolver. Então, a fita vermelha é a mesma coisa, como se fosse uma forma atenuada de inoculação contra o vírus do mal-olhado. Que legal. E assim, além disso, ela é colocada do lado esquerdo, porque o lado esquerdo do corpo é o lado que nós recebemos, tanto energias positivas quanto energias negativas. E aí é o desejo de receber, porque o mal olhado está relacionado ao desejo de se possuir ou de receber algo. E aí é um desejo por algo que eu não tenho, que o outro tem. É o desejo de alcançar uma vida ou de ter um gatilho. O outro ter algo que eu não tenho serve como um gatilho para despertar em mim um desejo. E aí o desejo, essa energia, ela vai entrar pelo lado esquerdo do corpo, que é o lado que a gente recebe, é o lado do desejo. Mas aí a cabala, ela tem um antídoto para esse sentimento que todos nós, em algum momento, né, temos, que é ter o desejo não é o problema, ter o desejo que não seja o desejo egoísta de ter só para mim mesma, mas o desejo de ter e de dar, porque cabala significa receber. E o Criador só dá. E se eu desejo ser como um Criador, eu preciso desenvolver muito mais a energia, cultivar muito mais a energia de dar do que a energia de receber para mim mesmo. Então, o antídoto seria todas as vezes que eu tenho o desejo, o mal olhado, vamos dizer assim, de olhar para alguém de uma maneira negativa e desejar, mas de alimentar apenas um olhar mais positivo sobre aquela pessoa, um olhar de bondade sobre aquela pessoa, o desejo de olhar a luz na vida daquela pessoa e muito mais do que olhar qualquer coisa negativa ou alimentar aspectos negativos, ou pensamentos e sentimentos negativos em relação ao outro. É por isso. Isso, legal. E se eu estiver olhando com esse não mal olhado, mas como você mencionou antes, eu gostaria tanto de ter a vida que ela tem, e estou olhando para você, você tem aquela fitinha no braço, o que que eu recebo de volta? Mesmo que eu não saiba que eu estou sentindo inveja. É, dentro desse aspecto, né, que você menciona, de mesmo não de um desejo inconsciente, e é isso que essa sabedoria ela nos ajuda e faz com que a gente eleve a consciência a um nível que a gente consiga perceber, identificar esses sentimentos sem nós ficarmos ignorantes em relação à maneira como nós nos sentimos e tão passivos em relação a tudo que está ao nosso redor. Então, se eu tenho trabalhado essa questão
de me aproximar mais da luz do Criador, de elevar a minha consciência, eu vou ser capaz de, diante desses momentos, né, de gatilhos, de acionamento de gatilhos, eu vou conseguir, na verdade, identificar que eu estou. Não, peraí, eu estou sentindo inveja de uma maneira negativa em relação ao outro, mas na verdade, o ter o desejo não é ruim. Ter o desejo de ter algo que o outro tem, o desejo isso não é negativo. Agora, quando eu desejo isso, é, vendo o aspecto negativo do outro, ou alimentando pensamentos destrutivos de raiva, ou não, ou pode ser sutil do tipo, por que que ele tem, eu não tenho? Por que que... Mas ela nem é tão bonita assim, e ela tá com esse homem tão bonito, e ela tá tão bem casada, o que que ela tem que eu não tenho, sabe? Quando a gente começa a fazer esse tipo de conjectura, e isso é uma coisa negativa, né? A gente está desejando e a gente está questionando por que que o outro merece ter aquilo, e a gente se coloca na posição, mas eu sou muito mais bonita do que ela, ou eu sou muito mais interessante do que ela, e o que que esse cara viu nela, ou por que que ela tem essa vida que ela tem. Esse tipo de pensamento e esse tipo de fala é que a gente, à medida que a gente estuda e a gente se conhece esse sistema cabalístico, a gente vai começar a se perceber nesse lugar e a gente vai ser capaz de se corrigir, porque quando eu sinto dessa forma, eu, na verdade, começo a absorver toda a negatividade daquela pessoa sobre mim. Poxa, uma fitinha pequenininha traz tanto conhecimento. A gente E, pode falar horas aqui sobre a é, fita vermelha, né? e agora, teve algum ritual na hora de colocar ela? Me conta. Na hora que nós colocamos, na verdade, você faz uma meditação, e você faz uma elevação naquele momento ao Criador, em que você literalmente se compromete a não lançar mal-olhado em relação a ninguém, e como consequência disso, se proteger contra o mal-olhado de alguém em relação a você. Então, o mal-olhado ele tem duas vias. Eu posso estar com um mal-olhado em relação a alguma pessoa, em alguma situação, e vice-versa. E a fita vermelha, ela me lembra que eu não devo estar naquele lugar. Quando eu me senti tentada a lançar uma olhada de uma maneira negativa sobre o outro, que eu tenho aquela fita para me lembrar assim, não, eu não posso fazer isso, porque se eu faço isso, eu perco a minha proteção. Certo. Então, Durante o ritual ali, Uhum. vocês têm alguma reza A específica? nós, nós nós recitamos o Anabecoa, né? Que é uma reza cabalística do século II, e é uma reza que tem 7 versos. Então, ao recitar cada verso, a gente dá um nó na fitinha. E esse Anabecoa, ele, na verdade, nos conecta de volta àquela energia pura e imaculada do momento da criação desse mundo. Que coisa, né? E por falar em Ana Berroa, tem uma pergunta que Ana Berroa é uma oração, né? E particularmente, assim, a maioria dos judeus, né, dizem que é uma oração, ou, se não é a mais poderosa do universo. Por que eles dizem isso? Porque exatamente o Anabecoa nos leva a um momento, como eu falei antes, o Anabecoa nos leva aquele momento em que houve a criação deste mundo, que houve a criação de todas as coisas. Então, se eu me conecto com aquela energia ela era uma energia pura.
era uma frequência de muita elevação, uma vibração muito elevada. Afinal de contas, criou tudo que a gente vê aqui nesse mundo. Então, quando a gente recita, a gente automaticamente volta para aquele momento, para aquele nível de frequência de vibração energética, elevadíssimos, imaculado e puro, e aí a gente faz um reset, um restart, é como se a gente reiniciasse a máquina, vamos dizer assim, que somos nós. Então a gente reinicia a gente, é como se a gente zerasse tudo de negativo até aquele momento, aí a gente zera aquilo e a gente retoma nós nos conectamos muito mais com o Criador e nos conectamos muito mais com a energia de sermos co-criadores com o Eterno. Que lindo. E se eu faço a oração na berroa somente em minha língua original do meu país, também é elevada ou somente cantar em hebraico? O Anabecoa ele é uma, assim como Original todas as hebraico. rezas, né, no hebraico, são feitas em aramaico e hebraico. Ah, o hebraico, ele tem uma frequência energética, uma vibração muito elevada. Existe o som da palavra em hebraico, o desenho da letra, existe uma frequência, existe a liberação de uma energia muito elevada. Então, claro que se você vai falar em português, você vai entender, você vai se conectar com aquilo, mas os cabalistas vão sempre enfatizar a importância, né, de fazer a leitura, de escutar, mesmo que você não entenda o hebraico, mesmo que você não leia em hebraico, mas só de você ouvir a reza no original, naquela língua, existe um desbloqueio, vamos dizer assim, energético e frequencial no seu campo, quando você se expõe ao hebraico, né? Quantas em quantas vezes a gente pode fazer? Como é que é? Tem alguma receita para fazer essa oração? Ela é feita no Shabat, ela está no livro de rezas, né, do Shabat, no Sidur, que é o livro de rezas. Em alguns momentos ela é feita ao acordar pela manhã, também ela pode ser feita, e a gosto da própria pessoa, o desejo Eu ouvi de falar, conexão. eu ouvi falar que é bom para arrumar casamento, é verdade? Eu acho que o que é bom para arrumar casamento é a gente se elevar muito, se conectar muito com a luz do Criador. E à medida que a gente se eleva e se conecta com a luz do Criador, a gente se conecta com tudo o que a gente tem direito, por direito de nascimento, a ter, né? Toda, toda, toda a plenitude que a gente deseja alcançar na vida amorosa, na vida profissional, nas finanças, em todas as áreas da nossa vida, a gente, na verdade, tem acesso a tudo isso. O Criador quer nos dar muito mais do que nós queremos receber. A única pessoa que está no caminho entre nós e aquilo que nós desejamos, a ter um casamento feliz, a ter um relacionamento dos sonhos, a encontrar uma gêmea, somos nós mesmos. Nós é que criamos com as nossas crenças limitantes, com os nossos bloqueios, a nossa, às vezes, maneira de pensar dentro de uma caixinha, nós criamos esse caminho mais árduo. A gente acha que é difícil, que às vezes a gente acha que a gente não merece, ou às vezes a gente acha que para a gente alcançar aquilo a gente tem que ser de uma determinada forma, ou que a gente tem que, enfim, fazer tanta coisa dentro dessa realidade tangível, do mundo tangível, e na verdade a gente só precisa se aproximar e se elevar muito mais do que fazer coisas ou seguir receitas ou fazer rezas só pelo simples desejo de alcançar para si mesmo e não alcançar para compartilhar. Tremendo.
E sobre os salmos são super elevados, são orações elevadíssimas e poderosas, né. O que Uhum. você diz do salmo? Porque, engraçado, toda a vida ouvi dizer que orar o salmo tem um poder muito grande, você se conecta com a luz de uma maneira muito sobrenatural. E eu ouvi uma pessoa numa entrevista falar que não, que eram só poesias que Davi escrevia quando ele estava inspirado. Eu fui totalmente contra. Qual é a sua opinião com relação a isso? Os salmos que são Terrilim, né? Terrilim em hebraico, são muito recitados e cantados nos principais serviços religiosos da sinagoga, né? No Shabat, o livro do Sidur é coberto de salmos e eles são mesmo inspiração para essa conexão com o Criador, com o Eterno, para a elevação da nossa alma e conexão com o Criador. Os salmos são assim, a base, praticamente a base dentro do judaísmo para muitas das rezas dentro do Sidur. É verdade. E vem os salmos vêm de Davi, a gente sabe, mas com uma conexão de profecia, não é? Eles têm uma nuance, vamos dizer assim, de medo, às vezes era a expressão do medo dele, de uma situação específica que ele estava vivendo, da perseguição, do Só que medo da muitos morte, ou a expressão de gratidão, ou de entusiasmo, ou de encantamento com o eterno, ou de. Eu acho assim, os salmos expressam muito ah, os sentimentos que Davi estava experimentando em determinados e específicos momentos da vida dele. E a mas expressão tem sincera de um coração sincero a Deus. É uma mas forma de oração, né? é assim, desculpa, é porque tem muitos salmos que eu acredito que eles são salmos que eles, são manifestando uma bênção na sua vida, você manifesta através daquela oração. Sim. Não é só: "Ó, o meu momento de alegria com Deus, meu momento de dor", não, eu manifesto uma cura. Tem salmos que cura, tem salmos Uhum. que tira a inveja, não é verdade? Estou enganada? É, de novo, assim, a fórmula fazer o salmo, né? Ou recitar o salmo como uma receita vazia em si não tem o poder quando a gente deseja mesmo, nosso desejo profundo. Depende do nível com que a gente está se conectando com o Criador naquele momento em que eu estou recitando aquele salmo. Se de onde está vindo, né? Está vindo de uma sinceridade, está vindo de um lugar que eu desejo sinceramente, através desse salmo, através dessas palavras que servem como uma inspiração para mim hoje, para eu me conectar com o eterno. Isso está vindo de um coração assim que está profundamente ansioso por essa elevação, por essa conexão. Sim, tem poder de fazer milagres. Tem, tem porque eu tenho vivido isso na minha vida, por isso eu acredito muito. E fala um pouco de Cabalá. Você é estudante da Cabalá, você pode falar alguma coisa ou muita coisa? A cabala é assim, infinita, né? Infinita. A gente pode falar aqui para sempre, começando hoje e indo por toda a eternidade, e a gente Aonde não ela vai nunca surgiu? liquidar. Mas assim, a cabala, é, ela é a revelação de Deus a Moisés, né? Da sabedoria que foi revelada a Moisés, é, e decodificada pelos cabalistas. Era feita de maneira oral, era uma sabedoria passada de maneira oral, de pais para filhos. E no século II,
por volta do século II, um grande cabalista chamado Shimon Bar Yochai foi o responsável por trazer essa tradição oral e toda essa sabedoria que era passada de maneira oral para a forma de escrito em livros, num compêndio de livros que é o Zohar, né, que é o livro sagrado da Cabala. Mas a Cabala, ela significa receber, né? Receber e o desejo de receber não para si mesmo, como eu falei, mas o desejo de receber para compartilhar, porque o Criador, ele dá, né? O Criador, ele criou tudo isso aqui maravilhoso para o nosso desfrute, para que nós pudéssemos desfrutar, né, de uma vida feliz, de uma vida plena nessa terra maravilhosa, com tantas oportunidades, com tantas coisas que oferece tanta riqueza, com tantas coisas boas, né? E nós fomos feitos para receber isso. Mas nós precisávamos, nós queríamos, e nós fomos feitos à imagem do Criador. Então, como imagem do Criador, a gente também quer se sentir digno de receber aquilo que está sendo nos dado. Então, não quero só receber por receber. É como se, de repente, eu chegasse para você, Ana Paula, e te oferecesse US$ 1 milhão. E, de repente, você ia pensar assim, uai, mas por que ela está me dando US$ 1 milhão, né? Por que ela está me dando? Não fiz nada. Ou alguém chegasse para você e, do nada, te oferecesse uma coisa assim extraordinária. E você se pergunta, mas por que eu estou recebendo isso? Eu não fiz por onde merecer, né? Que é o pão da vergonha. Então, a gente é como se nós tivéssemos estabelecido regras aí. Nós queríamos, o Criador queria dar, nos fez para receber, mas nós queríamos também dar e nós também queríamos receber com tanto que nós merecêssemos aquilo. Então, o que ficou estabelecido, vamos dizer assim, estou falando de uma maneira muito didática, muito simples, né? Para que fique o mais claro possível, assim, para que as pessoas possam entender, espero que esteja acessível. Mas a gente estabeleceu essas leis espirituais foram estabelecidas em que eu preciso para que eu possa manifestar e receber, porque cada coisa que eu quero receber, ela tem um nível de intensidade de luz. Mas eu sou um vaso. E como um vaso que eu sou, eu posso ser capaz de manifestar uma intensidade maior de luz, ou eu posso não ser capaz de manifestar uma intensidade maior de luz. Então, eu preciso que fortalecer o meu vaso, expandir o meu vaso, para que eu possa manifestar o nível de intensidade de luz das coisas que eu quero alcançar, daquilo que já é meu, que o Criador já me deu, mas eu acesso essas coisas, estão aí à minha disposição para quando eu estiver pronto, como um vaso forte, expandido, a fim de manifestar essa luz. Então, assim, a Cabala vem ensinar, na verdade, vem nos entregar, é uma tecnologia espiritual que incorpora todas as leis espirituais que estão aqui, que estão agindo sobre toda a humanidade, independente se nós temos conhecimento dessas leis ou não, nós estamos sujeitos a essas leis, e a Cabala ela vem revelar quais são essas leis, como funciona, vem me ensinar através de ferramentas como que eu vou navegar esta vida, esta realidade onde eu estou inserida, de maneira a alcançar a plenitude de tudo aquilo que já é meu e que o Criador já entregou para mim. Isso é a Cabala. Eu posso dizer assim que você disse ali que a Torá foi entregue na mesma época, no mesmo dia que a Cabalá. Ela foi entregue, sim. Nós sabemos
que desde Adão, né, se usava de Cabalá. Queria saber, a Cabalá, eu posso dizer que a Cabalá é uma Torá oral, espiritual, e a Torá é o livro. Poderia dizer isso? Que vamos dizer, a Torá é uma Cabalá em livro, e a Cabalá mesmo, que depois começou a ser escrita, que antes era só oral, ela era uma coisa no sobrenatural. Você vivia no sobrenatural, que não era escrita. Eu posso dizer assim? Na verdade, a Torá, que são os 5 primeiros livros, Uhum. escritos, a lei escrita por Moisés, que foi Deus que entregou a Moisés, a Torá, a Cabalá, é a decodificação, a compreensão espiritual dessa Torá, dessas leis. Entende? Uhum. Então, os cabalistas vão olhar para essa lei, né, que foi dada por Deus a Moisés, de uma maneira espiritual, mais profunda, e vão decodificar a letra, o porquê daquela, a combinação das letras, o significado por trás de cada palavra, o significado espiritual, os segredos escondidos por trás da letra. Isso é a Kabbalah. Olha, agora entendi. Agora veio a luz. A luz. O que você pode explicar assim para todo mundo que está assistindo, que vai assistir, o que é a Torá oral, onde ela surgiu, qual é a importância da Torá oral? Torá oral. Ah, era uma forma de passar esses ensinamentos de pai para filho, e você vai ver que na própria mezuzá, no próprio tefilim, na caixinha, né, que se usa no punho e na testa, existem o pergaminho, né, um pergaminho dentro, e nesse pergaminho vai ter o texto onde Deus fala as palavras que hoje eu te ordeno, tu as guardarás, falarás dela aos teus filhos, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Está aí a Torá oral, a palavra, a tradição oral, de ser falada, de ser encucada na cabeça dos seus filhos. Então, quando eu falo, eu estou verbalizando a palavra, eu estou emitindo o som, eu estou liberando a frequência, a vibração dessas palavras, e eu estou agindo, usando todos, em várias dimensões, eu estou usando aquela ferramenta para atingir várias camadas, vamos dizer assim, do ser. Porque eu uso a palavra, eu falo, eu emito um som, o outro ouve, eu estou entrando em camadas do ser da pessoa através do som, da vibração e da frequência. Existe um poder muito grande quando Deus criou o mundo através da palavra. Que Porque lindo. falar e palavra tem um poder e uma liberação e uma energia muito, muito grande. E era dessa forma que era feita, muito mais do que eu simplesmente ler, né? Só ler, eu posso ler, mas se eu leio e falo e recito a voz e emito som, eu estou utilizando de mais ferramentas para
ter um poder de alcance ainda mais profundo e mais relevante. Eu não sei se deu para entender. Deu. Bom, eu estou curiosa para saber mais, eu quero ouvir mais. Eu tenho certeza que as pessoas que vão estar assistindo vão ficar com sede de saber mais. O que que você gostaria de passar para a gente nesse final de entrevista? Que infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo, mas assim, o que você puder passar para a gente o canal é todo seu agora. É, E olha como é que é tremendo esse negócio de Kabbalah. Como Kabbalah, eu falo Kabbalah porque em português se fala Kabbalah, em inglês é Kabbalah, né? E ela até falou ali, ela estava conversando agora, ela falou, Ana Paula, eu falei, Paula, né? Ela nem percebeu o que ela falou, meu nome é Ana Paula, e ela me chamou de Ana Paula. Você vê como é que são as coisas. A gente está falando de Kabbalah, da luz que traz a Kabbalah, os dois gatinhos vieram se aproximar da gente, na mesma hora. e Isso não é ela, tremendo? muito interessante, São né? duas Porque ela é meninas, bem duas gatinhas. duas gatinhas. E ela é muito arredia, muito. Ela não é de fazer isso aqui, ó. Ah, O outro gatinho que eu tenho aqui, ele faz, mas ela não é. uau! Ela tá aqui porque ela realmente está sentindo Ela está sentindo a vibração, a essa luz. energia, a luz. Está Uhum. sentindo. Porque essa daqui, ela pulou aqui, ó, bem assim, 1 minuto, 30 segundos depois que a sua apareceu, ela pulou aqui. Olha, que interessante. Ela tá aqui bem encostadinha, estava ronronando, estava assim, bem confortável. É muito Estou no lindo. lugar de luz aqui, vou ficar aqui É, quietinha. é. Fala mais da Kabbalah pra gente. O que eu gostaria, assim, de falar com relação à Cabala, em relação para você que já tem uma religião, para você dizer que isso não é uma sabedoria que está restrita aos judeus, é uma sabedoria que foi entregue é universal. Se você tem uma religião, se você tem uma fé que você já segue, a Cabala só vai aumentar a sua compreensão da fé que você já pratica, porque a Cabala ela está dentro, de alguma forma escondida, dentro de todas as religiões. Ela está escondida no Corão, ela está escondida dentro da Bíblia cristã, ela está nos Vedas, ela está inclusa em todas essas religiões. Então, para você que já tem uma religião, você já tem um fundamento que vai fazer com que a sua compreensão seja ainda mais simples e mais profunda, do que você já tem, vai te dar ainda mais base para compreender o lugar onde você está. E se você não tem, né, você vai ter, através da Cabala, um sistema que vai te oferecer ferramentas, que vai te dar os porquês, que vai te mostrar formas de você se tornar aquilo que você veio aqui para ser. E nós viemos para cá, nós temos que contar os nossos dias, como diz Salomão, aprender a contar os nossos dias e aprender e usar esses dias da melhor forma possível. Sairmos, sairmos desta terra melhor do que nós entramos. Buscarmos ser vasos que manifestam a luz do Criador. Entender que tudo que eu preciso, tudo que eu desejo, na verdade, virá a mim naturalmente se eu tiver essa conexão profunda e esse desejo profundo de me conectar com o Criador. Afinal, o Criador é a fonte de todas as coisas. Do Criador veio toda a abundância, toda a prosperidade, todo o amor, toda a alegria,
tudo que a gente deseja na nossa vida está na fonte, que é o Criador. Se eu me conecto com esta fonte, se eu ativo dentro da minha alma o desejo profundo de me conectar com esse Criador, de ser melhor hoje do que eu fui ontem, e ser melhor amanhã do que eu sou hoje, e olhar as pessoas que estão ao meu redor com mais compreensão, com mais amor, com mais compaixão, ao invés de tanto julgamento, ao invés de achar que o outro precisa estar no nível que eu estou, sem entender que todos nós estamos caminhando numa mesma direção, mas nós estamos em níveis e em posições diferentes. Isso fará com que eu viva nesta terra e nesta vida uma vida plena, onde eu usufruo de tudo o que já é meu por direito de criação, que o Criador já me deu, e só eu que estou criando os empecilhos para que essas bênçãos cheguem até mim. Então, meu desejo para você que está ouvindo esse podcast é que você desperte no seu coração um desejo profundo de elevar sua consciência e de chegar cada vez mais perto da luz do Criador, pedindo para que o Criador possa expandir o seu vaso e te fazer um canal da manifestação da sua glória nesta terra, e onde muitas pessoas serão inspiradas, onde você possa simplesmente brilhar e fazer com que Deus, a gente fala aqui, né, em inglês, that God looks good. Fazer com que Deus se pareça, que Deus, como que eu falo, Ana Paula? Ah, To make God look fique bem na good. fita, fique bem na fita. Você tem que fazer Deus ficar bem na fita. Não é, você não vai fazer as coisas para você ficar bem na fita, para o seu ego inflar. Eu estou fazendo isso aqui para mostrar que o meu Deus, ele é muito, muito bom. Que ele é o Exatamente, cara, que ele faz e exatamente, acontece. Então, vou fazer Deus ficar bem na exatamente. fita. Eu ia falar isso, mas você já falou, eu ia falar que eu quero fazer desse canal, que o objetivo desse canal, até escrevi para não esquecer, né? Um vaso para receber a luz do Criador e transmitir, né? O rabo dele ficou aqui dela. E transmitir para as pessoas. E então, você acabou falando tudo, que tremendo. É exatamente isso. É exatamente isso. A conexão que a gente tem já há 30 anos, né? Incrível. Pois Pode mudar é, de religião, mas a conexão e o Deus é o mesmo. é, Tremendo. é. Com certeza. Eu acho que é essa a razão da gente estar aqui, né? Desejar que esse vaso se expanda. Então, o mantra para você, né, para gente, para todos nós, é criador de tudo que o meu vaso se expanda e não encontre limites para a manifestação da tua luz, hoje e sempre. Amém. Então, para fechar com chave de ouro, eu quero dizer para vocês que eu vou estar um pouquinho fora do ar, não muito tempo, mas porque eu estou realmente expandindo esses vasos na minha vida, ou o meu vaso está se expandindo. Cada vez mais eu estou recebendo muita luz. E como é que eu posso explicar isso, Naira? Você é a melhor pessoa para explicar o que está acontecendo. É, eu acho que você está num processo de expansão, né, de consciência. E quando a gente expande a consciência, a gente se eleva e a gente consegue olhar melhor para aquilo que a gente para aquilo que a gente está fazendo, para a forma como a gente está fazendo as coisas, de um lugar de elevação, distanciado, e essa distância, ela faz com que a gente reveja melhor esses pontos e tome decisões diferentes, faça escolhas diferentes.
Deu um redirecionamento, né? É, Com a fazer luz. como que fala? Uma correção de rota. Vamos fazer uma correção de rota, né? Vou Já já corrigir minha estamos de rota. volta. Estava indo nessa direção, mas eu descobri que tem um caminho aqui que vai ser melhor, que tem menos buraco, que tem menos Exatamente. percalços, que eu vou chegar mais rápida, que a vista é mais bonita, que eu vou apreciar melhor, Exatamente. que eu vou chegar em segurança. Eu não preciso caminhar por essas pedrarias por aqui. Eu posso fazer um caminho assim mais macio, mais tranquilo. Eu acho que é isso que você está vivendo. É verdade. É exatamente isso. E aí a gente vai voltar com muito mais novidade. A Naira vai voltar, nós vamos fazer entrevistas em inglês, porque nós moramos nos Estados Unidos e tem muito marido querendo entender o que a gente está falando, né? Os maridos das amigas, os amigos americanos. A gente vai começar a fazer entrevista em inglês também. E Isso. até lá, até a próxima. Vem comigo.